nessa aula nós vamos começar a mexer com o banco de dados. Vamos dar uma introduzida, né, no banco de dados. Porque assim, a nossa agendinha, ela está cadastrando a pessoa, né, nosso objeto pessoa, hoje em uma lista. Então nós fizemos uma lista dinâmica, e nessa lista nós estamos alocando na memória. Então nós temos aqui, vamos pegar aqui a Agenda Activity, só recapitulando aqui, e fizemos um gerenciador de agenda, tá vendo? Esse nosso gerenciador de agenda, ele que mantém a lista e nós cadastramos nessa lista, certo? Mas nós queremos agora fazer o quê? Nós queremos fazer o quê agora? Nós queremos inserir isso no banco de dados. Tá? Então o Android ele trabalha com um banco de dados interno, embutido, nativo dele, que é o SQLite. Tá? SQLite. Então, para que a gente possa gerenciar e manipular esse banco de dados, a própria biblioteca do Android já disponibiliza uma classe interessante que nos permite estar realizando as operações em cima do banco de dados. Tá? Então, nós vamos conhecer agora a classe. A classe ela se chama SQLite Open Helper. Tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui a nossa agenda mesmo, vamos criar uma classe e vamos chamar aqui assim, ó, banco de dados. Ó, banco de dados. Vamos chamar esse nome da nossa classe, só para a gente começar a entender. Dentro da agenda, banco de dados, nome da classe, certo? E aqui a gente pode colocar assim, ó, extends SQLite Open Helper. O próprio nome já sugere SQLite Open Helper. Se você observar a documentação da classe, ó, ele fala que é uma classe para gerenciar a criação e o controle da versão do banco de dados. Tá? Então ele fala isso para a gente. Então nós vamos trabalhar com essa classe para criar o banco e para modificar esse banco de dados. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai sugerir para nós aqui é o quê? Ele fala, ó, essa classe deve implementar um onCreate, tá vendo? Ele está falando, ó. Ele deve implementar o onCreate. Então vamos dar aqui um Alt-Enter aqui e vamos implementar onCreate e onUpgrade. Então com esses dois métodos, nós vamos começar a manipular o banco de dados. Perceba que o SQL Open Helper ele trabalha com um tipo básico de gerenciamento chamado SQLite Database. Esse database, ele que vai nos permitir estar realizando algumas operações no banco. Então nós vamos fazer o seguinte, como nós vamos criar um banco de dados agora, nós vamos deixar escrito em forma de constante, final string, uma variável que vai representar o nome do banco de dados, ó, banco. Ou vamos colocar assim, didaticamente, nome banco. Tá? Que nós vamos chamar aqui de, por exemplo, pessoas.db. Banco de dados chamado pessoas.db, que é um cadastro de pessoas. Tá? Então nós definimos aqui uma string que vai estar representando o nome do banco de dados. Nós também podemos definir uma outra constante aqui, um inteiro, que vai representar a versão do banco. Vamos colocar aqui a versão número 1. Depois nós vamos entender o porquê que nós estamos tendo esse controle de versão. E uma tabela no banco de dados nós vamos trabalhar nesse momento. Nesse momento nós vamos trabalhar apenas com uma tabela. Tá? Que vai ser a tabela de pessoa. Beleza? Então a gente vai colocar aqui a string, vamos chamar aqui de final também, né? String, pessoa, tabela pessoa. Vai ser assim, ó, tbl pessoa, por exemplo. O nome da nossa tabela. Tá? Olha o que eu fiz aqui. Vamos chamar assim, ó, tabela igual, aí vamos pôr aqui, tb pessoa. Nome da tabela, por exemplo. Ficou assim. TB de tabela, tá? Só para ficar didático, tá? Então, em que momento em que nós vamos definir qual vai ser o nome do banco? Tá? O SQLite Open Helper, ele necessita que nós passamos essas informações para ele. Tá? Essas informações, o nome do banco de dados e a versão do banco de dados para ele. E um outro detalhe é o seguinte, quando nós trabalhamos com constantes, final, normalmente nós trabalhamos com variáveis assim, ó, como é constante, né? Então a gente trabalha com palavras em maiúsculo, tá? Então só para manter aí a versão do banco e tabela. Só para manter essa convenção aqui, a gente vai usar dessa forma, tá? Beleza, então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos comunicar, avisar o SQL Open Helper
quem são esses caras? Qual é o nome do banco? Qual é a versão? A tabela não vai ser usada agora pelo OpenHelper direto. Então nós vamos criar um construtor para essa classe chamada banco de dados. Tá? Nós vamos criar um construtor, Ctrl Enter. E vamos escolher qual desses dois construtores nós queremos sobrescrever. Perdão. Tá? Nós precisamos passar o contexto, o nome do banco, uma cursor factory e a versão. Vamos pegar essa primeira aqui. Ó. Tá? Então, beleza. Ele vai falar o seguinte, bom, eu preciso passar o contexto, o nome do banco. O nome do banco, qual que é o nome do banco? Nós já definimos uma constante chamada nome banco. Factory, nós não sabemos nem o que é. Vamos deixar nulo por enquanto. Tá? E versão? Versão, vamos colocar a constante versão que nós acabamos de definir. Tá? Então aqui em cima nós não precisamos pegar o nome do banco, o factory e nem a versão, porque já foram definidos como propriedades. Então no nosso construtor, olha só o que nós vamos fazer. Nós estamos criando um novo construtor que espera apenas o contexto. Esse contexto vai ser a activity que vai estar chamando o nosso banco de dados. Tá? Então, criamos o contexto e aqui passamos os parâmetros para a classe base. Agora o SQL OpenHelper conhece a activity que está chamando, que irá utilizar essa classe, conhece qual é o nome do banco de dados, conhece qual é a factory, que nós não sabemos o que é, factory de cursor, e conhece também a versão do banco, já conhece. Então, com isso, no momento que essa classe banco de dados for instanciada, a classe, o objeto da SQL OpenHelper também vai ficar sabendo. Tá? O próximo passo agora é o seguinte, esse método onCreate, ele vai fazer o que para nós? Ele vai construir a nossa tabela, a tabela pessoa. Tá? Então, para a gente construir, nós vamos pensar aqui no seguinte SQL, ó. String, vamos falar assim, ó, SQL. SQL é a linguagem do banco, né? Então seria assim para criar uma tabela, create table, vamos escrever o código certinho. Create table, vamos supor que a nossa tabela fosse banana, né? Seria assim, mas não é banana, né? Qual que é o nome da tabela que a gente quer criar? TB pessoa, não é isso? TB pessoa. Poxa, mas TB pessoa já está nessa constante tabela, né? Então como que a gente faz para concatenar? Então, concatena mais TB tabela, perdão. Tabela. Opa, aqui tá. Aí, tabela. Mais. Bom, criamos a tabela, certo? Mas, olha só, isso aqui só vale a pena se a gente fizesse, se a gente também definisse o nome dos campos como sendo variáveis. Para ficar mais fácil didaticamente, eu vou cancelar isso aqui, só essa parte de baixo, para ficar mais didático, tá? Vamos pensar assim, ó. A tabela vai chamar TB pessoa, depois a gente deixa tudo isso em variáveis, tá? Create table TB pessoas. E depois, nós vamos abrir e fechar parênteses, e aqui na frente vamos colocar os campos e seus tipos. Por exemplo, vamos colocar um ID para essa pessoa, que vai ser inteiro e que vai ser primary key. Pronto. Depois, qual que é o segundo campo? Vai ser o nome, né, baseado na pessoa. Deixa eu verificar. Nós vamos colocar um ID para ele. Nome, e-mail, telefone, imagem. Vamos colocar só ID, nome, e-mail, telefone, imagem é um inteiro. Podemos querer guardar isso também no banco. Bitmap. Nesse caso não tem isso aqui. Deixa eu apagar. Isso aqui foi algum teste que eu fiz. Mas esse bitmap nós não vamos utilizar ele por enquanto. Depois eu arrumo. Depois nem vou estragar. Nós vamos pôr só ID, nome, e-mail e telefone, por enquanto. ID, nome. Nome a gente põe aqui, ó, text. E-mail, text. E telefone. Aí, text. Fica assim. Beleza? Fizemos aqui então o quê? O ID, o nome, o e-mail e o telefone, como texto, tá? Bom, aí aqui nós já fizemos o SQL para a criação da tabela. Agora que nós montamos nossa estrutura de SQL, nós vamos aproveitar esse objeto SQLite Database, esse objeto, ele que vai nos permitir executar esse comando que nós acabamos de criar. Então essa é uma instrução de banco de dados que constrói uma tabela com o campo ID, nome, e-mail e telefone, com seus respectivos inteiro e text,
text, tá? Essa é a representação do tipo texto no SQLite, tá? E aqui nós falamos que é primary key no ID. E agora nós vamos executar db. Aqui nós temos um comando que vai nos permitir executar esse SQL. exec SQL. E aqui nós vamos colocar o SQL que nós queremos utilizar. Então, ao instanciarmos esse objeto, banco de dados, automaticamente ele vai passar essas configurações para o SQL Open Helper, certo? E o onCreate já vai entrar no ciclo de vida do SQL Open Helper. Automaticamente o onCreate vai ser executado, criando uma tabela, uma estrutura inicial dentro do próprio aplicativo. Dentro do próprio celular vai ser criado um arquivo. O SQLite nada mais é, o banco de dados criado nada mais é que um arquivo, tá? Bem estruturado, que suporta tabelas, o conceito de tabelas. Tá? Não é um banco que você vai utilizar para guardar coisas, muitas informações, muito pesado, porque nós estamos dentro do dispositivo móvel. Normalmente se tem um banco na web também, tá? Mas o seu Android ele não vai instalar dentro dele o Postgres, você não vai instalar dentro dele o Oracle, você não vai instalar dentro dele o MySQL, você não vai instalar dentro dele. Dentro dele tem um SQLite, para você guardar coisas ali temporárias no seu, ou fixas mesmo, no seu aplicativo. Mas se você precisar de informações mais robustas, esses dados devem estar na web, em um outro banco de dados, e que vai ser gerenciado por uma API de comunicação entre o aplicativo e esse banco. Daqui de dentro do banco você não vai colocar uma conexão direta com o Postgres, por exemplo. Você vai falar assim, daqui você vai fazer o seu aplicativo, converse com uma API web, pensa num servlet na web, o seu aplicativo faz requisições para esse servlet na web passando dados, e esse servlet tem uma comunicação interna com seus bancos lá na web, e lá sim você tem uma estrutura robusta de banco de dados. Aqui é uma coisa mais simplificada. Tá? Como web service. Você pode pensar como web service. Isso, web service. Beleza? Então tá aqui, nós criamos o banco. E o onUpgrade é o seguinte, toda vez que a sua versão for alterada, esse onUpgrade vai ser executado. Por exemplo, puxa, quando eu criei inicialmente a minha tabela, ela tinha só a coluna nome e e-mail, não tinha telefone. Mas agora eu gostaria de fazer um upgrade, gostaria de mudar a estrutura da minha tabela. Então basta você modificar aqui a versão e o onUpgrade vai ser executado. Aí você faz o que você quiser aqui no onUpgrade. Por exemplo, vamos colocar aqui só para a gente estudar esse comando, né? Vamos colocar aqui um outro comando SQL aqui dentro, que nós vamos dizer o seguinte, ó. Toda vez que nós mudamos a versão, por exemplo, nós queremos deletar a tabela, drop, table, if exists. Se ela existir, nós vamos deletar a tabela tb pessoa. E após deletarmos a tabela pessoa, que nós vamos executar aqui, né, que é o db.exec, vamos executar o mesmo comando que nós executamos agora há pouco. Após destruirmos a tabela, caso ela exista, nós queremos reconstruí-la. Então chama aqui novamente o onCreate, repassando o mesmo objeto que foi chamado. Por exemplo, aqui ele reconstrói. Tá? Então perceba que toda vez que o onUpgrade for executado, ele vai remover a tabela se ela existir, vai destruir ela do aplicativo, tá? E vai criar novamente, vai chamar o onCreate manualmente aqui. Tá? Nós estamos forçando ele carregar o onCreate, que vai reconstruir novamente a tabela do zero. Você fala, puxa, eu quero deletar o banquinho agora, você vem aqui, troca de versão, ó, põe aqui versão 2, ó, automaticamente ele vai executar o upgrade e vai zerar o banquinho para você limpar o banco aí quando você quiser. Tá? Nesse caso aqui. Tá? Então nós vamos deixar aqui o número 1 por enquanto. Beleza? Então tá aqui, temos um banco de dados. Criamos uma estrutura de banco de dados, por enquanto. Tá? A gente poderia até otimizar isso, melhorar, dizer que isso aqui é específico da tabela, pessoa, mas tá um banquinho geral aqui por enquanto. Tá? Então, vamos aproveitar esse mesmo banco de dados. Essa classe banco de dados, ela vai substituir o nosso gerenciador de agenda, na verdade. Nós estamos fazendo uma versão dela, banco de dados. Esse nosso gerenciador de agenda, ele é o nosso banco de dados hoje, só que numa lista, né, na memória. Vamos deixar ele aqui para ficar na história, porque um dia nós usamos ele, tá? Agora, esse banco de dados vai ser o nosso novo gerenciador de agenda. Então, perceba que o nosso gerenciador de agenda ele tem um método para adicionar uma pessoa, certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos adicionar a pessoa. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui, ou salvar, ou adicionar, né? Tanto faz. Vamos colocar public, void, vamos fazer assim, ó, salvar. Tá,
Aí põe aqui, pessoa P. Pessoa. Pronto. Criamos uma pessoa. Porque esse banco de dados, a gente está fazendo meio acoplado, ele está só ligado à pessoa, tá? Ele não é um banco de dados que tem várias tabelas, é só uma tabela pessoa, por enquanto. Beleza? Então nós precisamos pegar os dados dessa pessoa e inserir na tabela que nós acabamos de criar. Então, para isso, nós vamos usar um mecanismo de inserção nativo. Nós primeiro temos que tirar todos os dados que estão dentro do objeto pessoa e colocar dentro de um objeto específico que vai conseguir ser inserido no banco de dados. O próprio SQL Open Helper vai permitir a gente inserir sem precisar montar um insert índice. Ele já tem alguns métodos de insert padrão. Basta a gente tirar os dados do objeto pessoa e colocar dentro de um objeto de valor para receber conteúdos, os values, e nós vamos passar para o SQLite inserir para a gente. Perceba que no método onCreate e no método onUpgrade, nós temos um tipo interessante, ó, SQLite Database DB, certo? SQLite Database DB. Nós precisamos desse mesmo objeto, SQLite Database DB, para realizar o nosso trabalho. Nós precisamos dele. Então nós precisamos aqui dentro do método salvar ter um carinha desse aqui. Ó. Tá? Então como que nós podemos obter um carinha desse para nós? Como? Quando nós colocamos this, nós estamos invocando um objeto da própria classe SQLite Open Helper. Nós estamos instanciando, nós estamos uma classe específica dele. Né? Então nós temos aqui um método que nos retorna um SQLite Database. GetWritable Database. Então esse cara nos retorna um objeto SQLite Database, nos permite executar comandos SQL no banco. Tá? Por exemplo, nós colocamos aqui db.exec.sql, ele executou um comando SQL. Tá? Nós podemos colocar aqui db.insert, tá vendo lá? Nós podemos fazer insert, db.insert se nós quisermos. Tá vendo lá? db.insert. Olha só essa versão aqui, db.insert. Olha como que é a sintaxe. Olha o que ele pede. Ele fala assim, me passe o nome da tabela que você quer que eu insiro, me passa o número, as colunas, null column hack, está pedindo para passar uma relação de colunas nulas, e o que mais que ele pede aqui? O content values, ou seja, o conteúdo que ele vai inserir nessas colunas. Então ele pede aqui uma relação de colunas para mim, e um content value, um objeto que tenha todos os valores que ele vai inserir. E automaticamente ele vai montar para você um insert no banco. Ele vai inserir isso aqui no banco de dados. Tá? Então, como nós vamos fazer? Então, nós vamos colocar aqui, como ele pediu um content values para nós vamos criar aqui content values, certo? Vamos chamar aqui de values. Nós queremos inserir. Recebe new content values. Tá ali. Values. Beleza. Tá, temos o content values. E agora vamos colocar aqui, values.put. E aqui nós vamos colocar o nome da coluna. ID nós não vamos mexer por enquanto. Mas nós vamos colocar na coluna nome. E vamos colocar por aqui, no nome dele, vamos pegar aqui, pessoa.getNome. Então eu estou tirando do objeto pessoa e colocando dentro de um objeto content values. Agora vamos lá. Values.put. Depois vem o que? E-mail. Get e-mail. Ixi, eu nem tenho get e-mail no meu, tá vendo? Nome, ID, imagem. Eu só tenho isso no meu. Então, eu vou salvar só o nome por enquanto no meu, tá? Só o nome, por enquanto. Beleza? Embora a gente tenha toda essa estrutura aqui, deixa lá, eu vou salvar só o nome por enquanto. Tá? O meu não tem get set, mas eu poderia até colocar, né? Vou colocar. Hoje eu tô procrastinando. Então, deixa eu parar de ser procrastinador e fazer o que eu tenho que fazer. Get nome, set nome. O que mais? E-mail não tem, né? Então vamos lá. No meu caso deu Ctrl Enter. E-mail e telefone. Só para ficar um get set também. Pronto. Voltando lá. E-mail.
pessoa.get e-mail. E a mesma coisa, velhos.telefone, né? Pronto. Então, tá ali. Beleza, fizemos o cadastro, fizemos o quê? A inserção dos dados da pessoa dentro do objeto content values. Agora que nós já temos isso aqui pronto, né, nós vamos fazer o quê? Nós temos que pedir para esse content value ser salvo. Esse objeto contém todos os dados que vão ser inseridos nessa tabela. Então o que nós fazemos agora aqui? Vamos pedir para o nosso DB fazer o quê? Uma inserção. Insira na tabela TB pessoa, aí ele fala quais são os nomes das colunas que você quer passar. Nulo por enquanto. E quais são os valores? Aquelas colunas null que ele pediu, né? Null hack, null columns hack. E quais são os valores? Põe isso aqui, ó, values. Beleza. E vamos encerrar o banco de dados. db.close. Tá ali. Vamos fechar esse objeto que está gerenciando nesse momento essa inserção, essa transação de inserção. Pronto, aqui nós já temos um cadastro do banco de dados e agora vamos montar uma lista, né? E depois a gente salva tudo.